Olá, sejam todos bem-vindos ao Fala Turismo na BTM 2022. E agora nós estamos com Daniel Turbox, vamos falar um pouquinho sobre inovação aí no mercado de turismo, voltado para agência de viagens, não é isso? Isso, para agência de viagem. Na verdade, seja bem-vindo, turismo. Dani. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito feliz, primeira vez que eu tô na BTM. Uhum. Nossa, e é? É a minha primeira vez também. Sua primeira vez também? Minha primeira vez também. Eu sou filhinha antiga. Eu tô desde a primeira edição. Olha. Então, somos Muito dois bom, calouros aqui. Eu vi toda a levar evolução. trote agora. Calouros perto de uma Eu vi veterana. toda a evolução. E foi uma grande evolução, muito boa. Legal, mas estou muito contente de estar aqui, de falar sobre tecnologia, sobre inovação. Para o agenciamento de viagem, até te cortei, desculpa. Eu falo até para o turismo, de forma geral, porque tudo aquilo que a gente vê na agência de viagem, tudo que a gente pode aplicar de tecnologia para a agência de viagem, muita coisa a gente consegue aplicar para hotelaria, para receptivo, e o inverso também é verdadeiro. Então, muita coisa que acontece na hotelaria, a gente consegue adaptar ou usar, né, pelo menos o conceito no agenciamento de viagem, porque faz parte ali do mesmo segmento. E eu trago muitas coisas, muitas insights, principalmente de outros segmentos. Então, busco principalmente, né, no segmento mesmo de tecnologia, de TI, desenvolvimento, pego muitas ideias ali do que eles usam e falo, poxa, no turismo daria para aplicar, né? Ah, bacana. Daniel, a gente sabe que o comportamento de consumo do turista mudou, né, nos últimos anos, e o agente de viagem, nem todo ele conseguiu acompanhar isso, não é? E aí eu queria que você falasse um pouco o que é que o agente hoje precisa entender. Ele precisa acordar para quê? Para poder acompanhar essa mudança e fazer o trabalho dele. Sim, na verdade não, o viajante, né, o consumidor mudou, nós como consumidores, e aí eu sempre trago o pensamento pra gente. Se a gente parar para pensar, eu consumo da mesma forma que eu consumia há 10 anos atrás? Não. O cliente da agência de viagem também. Ele não consome da mesma forma. Ele buscou a internet, principalmente, para se informar, né? Então, só fazer um paralelo ali, não vou muito longe, porque a gente fala bastante de vários assuntos, mas se a gente pegar o cliente, o consumidor 1.0, ele comprava o quê? Ele comprava o produto que tinha disponível na prateleira. Então, você quer comprar um carro? Tá, pode ser, né, qualquer carro, desde que ele seja preto. Né? Henry Ford vendia os carros somente preto. Depois teve a evolução do consumidor. No turismo aconteceu a mesma coisa. O cliente lá que viajava de avião há 40, 50 anos atrás, ele tinha quais opções para escolher? Praticamente nenhuma. Ele ia numa agência de viagem, ele tinha que ir numa agência de viagem para comprar, ele era obrigado, então ele não tinha opção. Né? E aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, e hoje o cliente tem quantas opções? Não só para você comprar, pode ser no site da companhia, pode ser numa operadora online, pode ser numa agência de viagem online, pode ser num agente de viagem tradicional. Então, ele tem os programas de fidelidade com as milhas, enfim, ele tem muitas formas de comprar uma passagem aérea que antes era bem limitada essa compra. Então, o agente de viagem, na minha concepção, na grande maioria, em algum determinado momento, ele não conseguiu acompanhar com a tecnologia. Então, ele fala, a tecnologia entrou no mercado do turismo, através das OTAs principalmente, como uma vilã. E aí ele fala, não, a tecnologia ela não está aqui para me ajudar, ela está aqui para tentar destruir o meu negócio. Não é Talvez bem assim. foi a forma como foi apresentado para eles lá atrás, né? Porque, assim, na minha visão, é muito daquilo que está funcionando, não vamos mexer. Então, o agenciamento de viagem estava funcionando daquele jeito, e assim, eu sempre vendi assim, sempre deu certo assim, vai continuar dando certo. Acomoda. Aí acomoda, e quando você tem algo disruptivo, né? Disrupção é aquilo que quebra um padrão. Então, quando alguma coisa é disruptivo, normalmente a gente não consegue enxergar, né? Então, tanto evoluções disruptivas quanto crescimentos exponenciais, a gente não consegue entender ele, a lógica do ser humano não consegue entender. Então, você fala, essa OTA, ela está vendendo 1, depois ela passou a vender 2, depois ela passou a vender 4. Você fala, não, é normal, é um crescimento normal, um crescimento linear. Aí quando você consegue enxergar, já não você não consegue acompanhar. E isso aconteceu com o agenciamento de viagens, na minha opinião, que o agente de viagem, ele olhou para a tecnologia e falou, isso daqui é uma onda.
Verdade. talvez seja uma marolinha. Eu não vou pegar essa onda. Porque E aqui ficou o meu pra trás. negócio já está acontecendo e já Sim. está dando certo assim. Quando o negócio passou, ele falou, puxa, não era uma marola, eu tinha que ter surfado essa onda. E o ser humano ele tem a tendência a rejeitar aquilo que ele não entende. Aquilo que Né? o ser humano ele bloqueia. Mas também a É. gente pode falar de geração? De repente, uma geração... Sim, que a gente pode acho que falar que, hoje- isso é uma questão de geração, Sim. né? Porque a minha geração, né, um X ou mais velhos do que eu, tem realmente esse bloqueio e mais dificuldade até de entender a disrupção, de entender crescimentos Isso. exponenciais. As novas gerações já chegam com uma outra mentalidade. Outra visão, do tipo, é, vou claro. usar todas as ferramentas disponíveis Já que quer eu usar tenho. todas demais, né? Já quer usar até demais. É. Falar, eu quero usar todas, mas você precisa de todas? Não, você pode usar essa ou essa, ou Sim. essas duas, enfim, não precisa usar tudo que está à disposição. Mas sim, a geração tem um papel peso, aí, tem um né? peso nessa história, assim. Verdade. E quando a gente pensa em inovação, né? O que tem de inovação hoje que beneficia o trabalho do agente, né? Pensando de forma contrária, né? Não aquele receio de que inovação está atrapalhando o meu trabalho, mas se a inovação pode, né, melhorar Beneficiar ele, o beneficiar agente, ainda mas não mais. só o agente, né? Mas também como um todo, a cadeia, de repente. O cliente, ele foi beneficiado pela tecnologia através da informação, né? Acho que a grande diferença hoje é que o viajante, ele chega muito mais informado sobre um destino, sobre o hotel. Às vezes ele conhece mais do que o próprio agente, do que o próprio agente. É. E não é só de um agente de viagem, você comentou da cadeia, às vezes ele chega no hotel sabendo de serviços que o hotel propiciona, que o próprio pessoa da recepção ali não sabe. comenta, é verdade. Não sabe, não tem Verdade, a informação. Não tem. Né? Então, eu até passei por isso. Tempos atrás, cheguei no hotel e a pessoa da recepção não sabia me responder uma coisa que estava no site. Eu falei, vi no site e tal. Tem isso daqui? Eu não sei. Então, E a importância da comunicação da interna. comunicação O turista hoje é bem mais informado que Sim, antes. Né? então, Ele já é vai isso. bem mais preparado. Exatamente. Então, É isso. sabe, tem ferro de passar roupa? Não sei, mas no site fala, né? Tem, não tem. Eu só queria confirmar aquela informação. Exato, Mas Sim. eu, como turista, já cheguei mais Fui informado. testar e ele não sabia, Ele né, Daniel? não sabia. Fui fazer um teste. Às vezes é mais para saber claro. se realmente confirma aquela informação para não precisar levar. Mas a tecnologia, de forma geral, ela trouxe um grande benefício para o turista, principalmente, a questão da informação. Para o agente de viagem, para o profissional do turismo, existem muitas ferramentas que podem auxiliar isso. Então, a gente pode falar desde de um CRM, um sistema de CRM. Eu sem CRM eu não vivo. Então, é muito importante para você conhecer o seu cliente, saber o histórico dele, para não ter que perguntar 2, 3 vezes, porque também a gente quer ser reconhecido. A gente quer ser conhecido e reconhecido pelas marcas. E eu falo a gente porque eu sou consumidor também. Então, Sim. sempre que eu falo a gente, não é agente de viagem, Sim. mas a gente, nós, consumidores. Então, o cliente da agência de viagem também. Poxa, se eu compro com você há 1 ano e eu gosto de sentar na janela entre a fileira 1 e a fileira 5, toda vez que eu comprar passagem eu vou ter que pedir janela entre a 1 e a 5? Não. Tem pior, tá, Daniel? Eu vou te cortar. Aconteceu esses dias. Cliente que compra sempre e você não sabe o nome completo do cliente. Exato, não sabe o nome completo do Como cliente. você não sabe o nome completo do cliente? Compra Você sempre. pode me mandar pela milésima vez o seu RG ou o seu passaporte. Mas não mudou o meu nome, né? Meu nome não mudou, então... Não, e esse deveria ser um diferencial do agente. Não. Né? Toda essa Mas isso não facilidade, deveria ser esse um diferencial. relacionamento. Isso Não, é tem o que ser padrão. básico. Esse é o padrão, esse é o Porque básico. vamos fazer uma analogia com uma compra online. O que ele espera quando ele compra online, por exemplo? Se eu fiz um cadastro num site Já fica lá. e eu entro lá para comprar Que de as novo, eu tenho que informações repetir já meu nome? estejam Não. lá. Tá lá. Então, esse hoje passou a ser o básico, o mínimo que você precisa ter. Então, numa agência de viagem também, você precisa ter essa facilidade, você precisa ter a informação do seu cliente. Né? Lógico, você sabe que ele casou, ou ela casou, você mudou de nome? Mudou o sobrenome? Não, continuou mesmo. Beleza, não pergunta de novo com um sistema de CRM. Mas tem outras ferramentas que a gente pode utilizar, que eu tenho um aplicativo que chama... Oi? De organização, né? No geral, né? Ferramentas para organização, você tem Trello para você organizar as tarefas do seu dia a dia, você tem até back-offices que tem o seu sistema próprio de tarefas,
e tem até pequenos sistemas de CRM dentro deles. Você ia falar de um aplicativo? Eu tenho um aplicativo Meu Agente, que também é uma ferramenta legal para agências de viagem. Que é seu. Isso, é meu. Comercializo no sistema de assinatura para agências de viagem. Também é um diferencial para não ter que dar papel. Então, é a digitalização do voucher do cliente, não só do voucher, mas do roteiro de viagem. Pode colocar ali o day by day, enfim, várias coisas. Você tem sistemas de automação para automatizar, por exemplo, atendimento, pré-atendimento, para fazer um primeiro atendimento, filtrar, dar uma resposta rápida. Que é outra coisa também que as pessoas têm que se preocupar, né? A experiência do cliente. Qual que é a experiência que a gente está proporcionando? Então, acho que o nosso papo hoje aqui é curto, mas se eu posso deixar alguma coisa para quem está assistindo, é isso. É se preocupar com a experiência do cliente e usar a tecnologia com essa preocupação sempre. Qual a experiência que eu vou proporcionar para o meu cliente? Através da tecnologia, que pode ajudar. Pode ajudar a melhorar a experiência com voucher digital, pode melhorar, não ter que ficar repetindo qual é a minha preferência de voo, né? Pode ajudar numa resposta rápida. Então, ele mandou uma pergunta, se ele tiver a resposta imediata, a probabilidade dele fechar é maior. Muito. Então, é isso, é usar a tecnologia. E saber que tem um cuidado, né, por trás disso, né? Um mínimo. Sim, exatamente. E usar a tecnologia para mostrar o cuidado. Né? E até me pergunto assim muito, Daniel, o que é essa experiência que você fala, né? Ter a experiência dentro de uma agência de viagem. E a experiência é do primeiro momento, do momento que ele tenta entrar em contato com você. Ele fala um oi, né? Até quando ele antes, dá o bom dia. Não, até antes do oi. Porque pensa assim, eu vou procurar uma agência eu lembro o nome da agência, mas eu não tenho o telefone. Aí procura. O telefone no Google, meu negócio tá errado. Ah, sim. Já acabou com a experiência. Ele não vai comprar com você, mas ele nem conseguiu contato com você. Então começa justamente da hora que ele está procurando o agente de viagem que ele vai cotar a sua viagem, vai orçar a sua viagem, até o momento depois que ele volta da viagem. Então todo esse processo é responsabilidade do agente de viagem proporcionar essa experiência. A experiência no hotel não é responsabilidade do agente de viagem. Na companhia aérea, é da companhia aérea. Então, aquele ponto de contato em que você tem a responsabilidade, você tem que fazer isso de uma maneira excelente. Né? Lógico, dá pra gente melhorar alguma coisa na experiência com o hotel, pedindo um amenity, pedindo um agrado? Dá. Mas essa experiência fica a cargo do hotel. Essa experiência eu acho tão importante. Eu já chego nos hotéis esperando um bilhetinho. Tem que Jura você? Eu tô assim mínimo, agora. Né? O mínimo. Mas eu tô chata, assim. Eu chego, se não tiver um bilhetinho... Mas essa experiência, quem no final das contas faz é o hotel. E na memória do viajante, tá lá o hotel. Mas é toda a experiência, desde quando ele comprou. E tem muito a ver com as referências, né? Porque se você começa a passar por experiências assim, que você chega no hotel e recebe alguma coisa, no próximo você já tem essa referência. Eu me decepciono. Esse hotel que a gente tá agora é maravilhoso. Coração pra eles. Exatamente. Porque uma caixinha linda, e você se sente acolhido, né? E isso que você falou é muito importante das referências, né? A gente pega, né, muita gente, eu não sei se todo mundo, mas não é todo mundo, obviamente, mas muita gente tem conta lá no Nubank. Aí no Nubank você faz a conta, eles te mandam um presentinho lá, um mimo. Isso fica na nossa memória e fala assim, poxa, meu banco digital fez isso por mim. Meu agente de viagem não fez nada por mim. Né? Então, realmente, tem essa questão da comparação entre serviços, mesmo que sejam de segmentos diferentes, porque você teve uma experiência positiva em outro segmento, você quer repetir essa experiência positiva na hora de viajar também. Isso. E aí, Daniel, Adorei. E a feira? Tá gostando da feira? Cheguei agora, mas já gostei, já encontrei muitos amigos ali. E falando tá bonita, né? A gente tá assim caminhando pro fim, pessoal, tá? Felizmente é curto o nosso tempo aqui, mas me fala qual a tua opinião em relação à feira, englobando a tecnologia, os agentes, o que é que ele pode ver, o que é importante para ele, na tua opinião? Na feira, eu digo o seguinte, eu sou entusiasta de tecnologia, eu adoro tecnologia, mexo com a tecnologia desde os 9 anos de idade, praticamente, né, na minha vida pessoal, mas o fator humano é muito importante. O olho no olho, estar aqui com vocês é muito importante. Então, as feiras, elas são importantes muito ainda por essa relação pessoal. Né? E o nosso mercado nunca vai perder realmente isso. O que a gente tem que usar... a feira tem um aplicativo, baixa o aplicativo e usa o aplicativo. Tem muita tecnologia aqui, eu vi. Tem muita tecnologia para a gente utilizar. Então,
pega o aplicativo da feira, usa realmente, faz os agendamentos, faz tudo ali dentro do aplicativo, porque você vai potencializar o quê? Aquilo que a gente vinha falando, a experiência no evento. Então, E eles vão pegar muitos sites aqui, né? Sim. Os insights que você vai chegar aqui, você vai ver, de repente você não tinha aberto os olhos para aquilo, para a tua agência, para a tua empresa, para o teu negócio, para o teu hotel, e aqui você vai ter essa... Né, abrir a mente. É a oportunidade que a gente tem de trocar experiências com pessoas. Muitas vezes, por exemplo, eu vim com uma caravana de agentes. Então, dentro dessa caravana, a gente tem perfis diferentes, tem pessoas com tempos de mercado diferentes. Então, vamos trocar experiências, vamos conversar. Network é tudo. E entender que todos somos profissionais da mesma área. Não há concorrência, porque tem mercado para todo mundo. Quem pensa em concorrência, eu falo sempre isso, quem pensa em concorrência já está morto. Já está morto. Você não está preocupado com você está preocupado com o outro. Com o outro, exatamente. E quando você pensa que somos todos profissionais de uma cadeia, aí a gente se ajuda. Né? Você não vai compartilhar segredos da sua empresa, mas você vai compartilhar estratégias e tal, mas você vai compartilhar boas práticas. Sim. Ó, fiz isso daqui, deu certo, meu cliente adorou. Um bom fornecedor que eu tenho. Lógico. Então é isso. Você pode influenciar o mercado assim. Exatamente. E a feira é um ótimo lugar para fazer esse tipo de relacionamento. Ai, Daniel, muito bom. Eu queria que a gente tivesse aqui 1 hora, 2 horas, porque tem muito assunto pra gente conversar. Me convidem de novo que eu venho. Quem sabe João Pessoa. Não é? Vamos. Então, a gente queria agradecer. Né? E vá aproveitar a feira, que eu sei que você chegou agora, eu já vi ela toda. E obrigada mais uma vez. Obrigado vocês pelo convite. Nós que agradecemos.